Hoje nós vamos falar de Elo de Falco, um dos nossos queridinhos aqui do nosso BookTok, BookGram, BookTube. Eu mesmo não aguento mais ouvir vocês me pedindo pra falar sobre esse livro. E bom, esse vídeo é pra você que quer ver um livro cheio de potencial. Ele é uma fantasia gótica, ele é cheio de ações questionáveis por parte dos personagens, isso eu não posso negar. E mais ainda, é pra você que quer ver aquele fantasma chorando no trono. Bom, a gente tá falando aqui de Trono dos Espíritos, espero que vocês se divirtam assim como eu me diverti lendo esse livro. E pra começar, a história se passa lá em Brian, um reino caindo aos pedaços, literalmente, onde após a morte do rei Dominic, misteriosamente todos os funcionários daquela região começaram a morrer literalmente do nada. Morri. Não tinha motivo, só morreram. Eles foram de arrasta, sem mais nem menos. Basicamente, começaram a nascer flores que estavam drenando toda aquela vitalidade do lugar. Ou seja, eles estavam morrendo do nada, por simplesmente nada, e talvez seja a culpa das flores, sabe? Então, até aí tá perfeito, uma vibe gótica, uma estética legal, um mundo bem tranquilo até. Mas claro que a solução era chamar uma bruxa da Cidade Baixa, ou seja, plebe. Por quê? Não sei. O roteiro quis. E a gente só aceita. E aí a gente é apresentado a nossa protagonista, que é a Anastácia. Ela é uma bruxa florista. Ela é bem conhecida no reino por tentar facilitar a passagem ali dos espíritos pra uma vida melhor, né? Pro além. Deveria ser, pelo menos. Só que assim, de personalidade, ela é uma porta. Uma porta educada. Uma porta com flores. Mas ela é uma porta. Não tem nada a acrescentar na história. Além de que ela é a nossa protagonista. E aí, a gente é apresentado a Rainha Cassandra, que é basicamente a nossa antagonista. Ela chama justamente a nossa bruxa querida Anastácia pra tentar entender o que são aquelas flores, se elas estão realmente matando geral, e entender porque também a rainha não é afetada por essas flores. E aí a Anastácia aceita, vai no castelo e a rainha fala, ok, vem pra cá passar um tempinho com a gente e tentar entender o que tá acontecendo. Um detalhe importante, a rainha chama justamente a única pessoa que é capaz de quebrar todos os planos dela. O quê? Não acredito. É ousado totalmente, é estratégico? Jamais, mas a gente também não questiona nada no mais, sabe? E aí a Anastácia começa a andar pelo castelo de noite e ela se depara com um fantasma sentado no trono, cantando uma música super aleatória. Prazer, a gente é apresentado ao rei Dominic. Basicamente, ele não lembra como morreu, eles começam a criar um vínculo muito forte, eles começam a conversar regularmente e vai começando a criar um sentimento entre eles. Eu queria dar um disclaimer. Ela começa a se apaixonar por um fantasma. Sim, um fantasma. Não sei de onde o autor queria trazer isso. O livro não explica o porquê, mas ele acontece. A gente só sabe que acontece. E com a ajuda de Dominic, né, como eles passam muito tempo juntos, ela acaba descobrindo que as flores são basicamente manifestações das emoções dele. Ou seja, quanto mais emoções ele tem, mais flores nascem. Ou seja, isso é um campo minado baseado nas emoções dele. E ainda assim, ela quer se apaixonar por um fantasma. E aí, assim, ainda mais o castelo vai se afundando e cada vez mais se afundando. E assim, ela tá ocupada se apaixonando por um fantasma. Prioridades, né? E aí, rondando o castelo, a nossa queridíssima protagonista descobre um diário que é da Rainha Cassandra, onde, pasmem, no diário está escrito toda a história da Cassandra, o pacto com os espíritos que ela fez pra conseguir uma imortalidade, né, uma vida eterna, como tudo deu errado, a armadilha que sacrificou o próprio filho, e pasmem, né, ou seja, tá todo o plot escrito dentro de um caderno. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! E, gente, quem escreve sobre o pacto que você fez com os espíritos e tudo de ruim que você fez na vida em um diário? Ou melhor, quem é que produz a prova do crime contra si mesmo? Isso não é exposição, isso é burrice escrita em caligrafia bonita, velho. Não tem sentido, sabe? E aí, a Anastácia descobre que pra conseguir acabar com a maldição teria que destruir o trono. Ou seja, onde o espírito do rei Dominic tá aprisionado. E pra isso, ela teria que matar o trono, libertar o espírito, ele iria embora, o amor dela iria embora e assim acabaria. Está bem. Abra os olhos. Mas bom, ela hesita, né? Ela tenta enrolar a rainha com isso. Mas assim, a rainha, ela pode ser burra, mas ela não é cega. Então a rainha descobre que ela tá enrolando, sabe? E claro que a rainha prende a Anastácia depois de descobrir que ela tava enrolando. E aí rola luta, rola grito, rola planta voadora, aquelas trepadeiras voadoras, rola espada, enfim. No final, a rainha queria sacrificar nossa bruxa
pra fazer parte do pacto com os espíritos dela. Então a nossa bruxa foi lá e quebrou o trono, né? Tchau, amor da minha vida. Foi isso que ela fez. E aí, finalmente, a Anastasia faz algo de útil nessa história, né? Porque até aqui, quem tava resolvendo tudo era a vilã. Então, tipo, ok, a personagem ainda continua sendo inútil na história inteira. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. E aí, Dominique aparece por uma última vez pra se despedir dela, né? Tem aquela cena romântica. Só que uma coisa que não me pega é que eu ainda não entendi porque ela tem que se apaixonar por um fantasma. É bonito? É. Porém, ainda não faz sentido na minha cabeça. E bom, um ano depois, Brian se refaz, eles não têm mais uma monarquia, ou seja, eles implementam uma nova forma de política, todo mundo feliz, todo mundo em festa. E por fim, a Anastasia passa a cuidar da estufa do rei, mantendo apenas uma única flor negra, que é pra deixar ali a memória dele, né? Bom, não teve eles juntos no final, mas teve uma história bonita, querendo ou não, ali, né? Tem que ter, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguentava mais uma personalidade de porta. E Trono dos Espíritos, ele é um livro que tem muito potencial. A gente vê uma ambientação linda, uma história perfeita. Dava pra gente conseguir crescer muito em cima disso. Tem algumas decisões que são um pouco questionáveis ao longo da história. A protagonista, ela é boa no papel. Ela tem um quê de protagonista, realmente. Só que ela acaba sendo coadjuvante da própria história. Porque no final quem acaba fazendo tudo é a vilã. E aí a vilã chama justamente a única pessoa que pode acabar com o plano dela. A vilã escreve tudo num diário, onde tá lá todos os seus planos malignos. Isso me lembra, tipo, uma série em desenho que basicamente o vilão quando prende o mocinho, conta todo o seu plano maléfico pra ele. E assim você perde no meio da história. Olha, eu não julgo pessoas que se apaixonam por outras pessoas mais problemáticas. É comum, acontece, né? Fazer o quê? Mas por um fantasma que fica sentado, cantando, se remoendo, eu acho que foi um pouco duro demais, sabe? E mais ainda porque é um romance bonito? É um romance bonito. Mas eu sinto que eles acabaram pulando muitas etapas, sabe? E é isso que a gente tem por hoje. Espero que vocês tenham se divertido muito, assim como eu me diverti gravando esse vídeo. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês também acharam dessa história que tá circulando todas as nossas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.